Legal. Hoje o tema é bastante sugestivo. A gente vai pegar as pessoas de câmera aberta para fazer algumas perguntas. E como você é um dos únicos com câmera aberta, com certeza a gente vai estar com você. Mas é Então claro, tá bom. Combinado. os demais também É. poderão. Você fala essas coisas, da próxima vez ninguém vai estar com a câmera aberta. Opa, parece que deu um problema na minha câmera aqui, peraí. Não, porque a gente entende, né, Júlio? O pessoal está trabalhando, às vezes está de lado, está querendo Sim, escutar, o assunto é interessante, com mas essa certeza. audiência aqui ela é muito saudável. E o tema de hoje, aqui começando nosso café com BPO dessa quarta-feira, é arrumando a casa, ganhando tempo e otimizando, né, a rotina do BPO financeiro. Júnior, você fez aí o curso com BPO com a nossa querida Karina, contadora, teve ali uma experiência antes de começar o BPO, né, com o curso, depois do curso e acompanhando o café. Como é que está a questão de tempo? A grande dúvida ali no grupo, o que rolou de bate-papo esses últimos dias foi que nós não temos tempo, como é que eu faço? Como é que eu faço SLA? Você pega um cliente, atende ele durante todo o dia, se ele te pedir alguma coisa de noite, você vai lá e atende, ou de tarde, você tem alguma rotina? Como é que é a dinâmica aí da sua casa, do seu BPO financeiro? Bom, vamos lá. A gente dividiu aqui o dia em duas etapas. Então, a parte da manhã, a gente a gente chama de serviço diário, que é, a gente faz a primeira coisa, a conciliação, né, bancária, então aí a gente já confere as baixas dos boletos recebidos, alguns PIX recebidos, já confere os pagamentos, e aí a gente fica sabendo de alguns pagamentos que não estavam programados, alguns saques no caixa eletrônico, e aí a gente começa a anotar as dúvidas da conciliação e já dispara no WhatsApp para o cliente, para que a gente não fique esperando ele responder, a gente já vai para o próximo cliente, porque a ideia é a gente concluir essa etapa de serviço diário, que a gente quer o quê? Conferir o saldo interno nosso, a gente chama assim, de saldo interno é o saldo do banco do sistema, se está batendo com o saldo externo, né? A gente vê lá os pagamentos compensados, não compensados, os débitos também, faz aquela sominha, opa, tá batendo. Aí a gente compartilha para o cliente, olha, seu saldo hoje é isso, você tem essas contas para pagar, e a gente tem esses recebimentos aqui. E temos essas contas atrasadas para pagar ou para receber. O que a gente vai pagar hoje? Aí a gente. Então, essa é a tarefa da manhã que a gente prepara para todos os clientes e manda para o WhatsApp. O que acontece, né, que a gente está tentando eliminar, mas eu dependo do cliente. É esses pagamentos que não estavam programados, esses saques, eles não respondem rapidamente. Aí, quando dá 11 horas, é a hora de corte nossa. Se ele não respondeu, a gente compartilha com ele mesmo assim os saldos, a gente fala que o saldo de tal banco não está conciliado, mas informa ele, a gente tem essas contas aqui para pagar e essas contas a receber, a gente já notificou até o cliente para receber o boleto. E aí, após o almoço, eles nos passam, alguns é a gente que programa, né, o boleto para pagar lá, alguns eles mesmos pagam. E à tarde, aí a gente deixa a tarde para quê? Para a gente conferir o DDA do cliente, para a gente ver o que tem de boleto lá, a gente já confere se isso já está lançado ou não. Se tem notas emitidas contra o cliente, a gente já confirma aquela nota, a gente já vai lançando contas a pagar e emissão de notas fiscais. A gente deixa para o período da tarde, porque é um período que a gente não tem hora assim para soltar o serviço de banco, vamos falar assim. Júnior, uma pergunta: qual que é o seu SLA, seu tempo de resposta que você coloca para o cliente? É um dia útil. Um dia? Um dia. Um dia não é muito apertado, não, Júnior? Olha, Assim, perguntando porque antigamente eu fazia um dia
E quando me dava dor de barriga, eu estava lascado, porque o cliente cobrava, né? Sim, Então, eu passei a colocar 48 horas, mas eu sempre entrego antes até de um dia. sim. Por enquanto, tá dando para atender, a não ser quando... Você quer ver? Teve um cliente, ele é uma escola de tênis, de São Paulo. Ele pediu para a gente fazer uma conciliação ele entrou novo para nós, aí ele pediu para a gente fazer uma conciliação dos recebimentos dele do cartão de crédito. Só que ele usava um gateway de pagamento que não conversava com o sistema financeiro dele. E aí eu estava trazendo isso para nós, né? Então, esse caso aí, eu falei para ele, ó, não dá para te atender em um dia. Isso aí eu vou precisar de uma semana para a gente fazer essa conferência. Então, a gente fala assim, um dia, que é o SLA nosso, sim, para coisas rápidas, né? Corriqueiras do dia a dia, dá para atender um dia. Agora, se for algum pedido como esse, eu quero que você concilie o mês passado para mim, que não estava nem com a gente ainda, a gente negocia um prazo maior. Agora, para quem não te conhece, Júnior, que está aqui na sala participando da primeira vez, tem muitas pessoas aqui que não sabem que você tem uma série de ferramentas úteis também para BPOs financeiros. Se você puder falar só o nome da ferramenta que ela faz, e depois colocar aqui no chat, na lateral, o link para o pessoal conhecer e visitar, acho que seria muito interessante. Legal. Não foi combinado, tá, pessoal? Mas é não porque foi. o Júnior já é membro aqui há muito tempo e seria um desserviço não comentar para quem está chegando aqui a primeira vez que ele tem ferramentas muito boas para a área. Vamos falar assim, eu estou na contramão, né, Guto? Eu sou uma empresa de RP. A verdade é assim, quando eu nasci numa família que tem uma indústria. Então, eu trabalhei com meu pai até os 30 anos de idade. Aí, eu decidi sair e criar uma empresa de software RP. Aí, passou 10 anos aí, na pandemia, praticamente, eu vi meus clientes passarem apertado, né, na questão de gestão financeira, essas coisas. Aí, a gente criou uma marca, Gestão na Mira, né, que é a marca do BPO. Mas o RP meu chama Fugagnoli Sistemas. E na pandemia a gente começou a criar cursos e mentoria para ajudar os clientes. E aí eu fui conversando, me falaram de BPO, aí eu fui até atrás para implantar BPO aqui, aí eu já achei a contadora Karina, aí também já achei o Café com BPO, aí eu fui conversando, assistindo, eu falei, não, vou abrir BPO. Aí com a marca Gestão na Mira, vamos falar assim, final do ano passado, outubro, praticamente para frente ali, eu comecei a vender o BPO também. Só que com a marca Gestão na Mira, né? Então a gente tem aqui o RP, que é o Fugagnoli Sistemas, e a gente criou também uma plataforma que a gente fala que a gente foi meio que, né? que a gente foi meio que traído pelo Asas, né? Eu tinha total integração com o Asas, aí o Asas comprou um RP e começou a oferecer o RP para os clientes. E aí eu indicava o Asas para os meus clientes, eu comecei a perder cliente para o Asas. Eu falei, pô, não dá mais. Então, aí eu pensei, ao invés de eu pegar uma outra plataforma e correr esse risco, então eu crio uma plataforma minha. Então, aí na plataforma, eu tenho um sócio, né? Na plataforma, a gente criou a WFP, que é os mesmos recursos do Asas, a gente está inventando algumas coisinhas lá também. Então, eu tenho o RP, tenho o WFP e tenho Gestão na Mira. E aí, o Gestão na Mira, eu estou na luta de vender cursos, né, acho que vocês já ouviram falar do Érico Rocha, a fórmula de lançamento, e oferecendo BPO. O BPO a gente se deu bem, até a gente deu uma segurada agora, porque entrou muito cliente e a coisa está apertando aí para nós. Mas aí a gente criou totalmente separado, né? A gente toma muito cuidado para não oferecer BPO para todos os clientes da RP, porque a gente sabe que tem escritório de contabilidade que emite nota, a gente sabe que tem alguém.
Então, para não misturar, a gente fez a separação. Então, a gente tem 2 sites, 2 domínios, propagandas separadas, WhatsApp separados de atendimento. A gente está até pensando agora em criar já um segundo CNPJ para desvincular totalmente a gestão na mira do Fugagnoli Sistemas. Mas aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, até o Guto está me cobrando, né, de a gente gravar, passar. E tanto o Guto como o Breno estão me ajudando bastante, vocês me deram muita ideia para o RP. E no dia a dia agora, eu estou camelando, né, para atender bem os clientes com o BPO, então a gente está fazendo uma série de customizações no sistema. Vocês pegar meus programadores, eles estão odiando. Vocês falam BPO para eles, não dormem de noite. De tanta customização que eu estou fazendo para eles, mas está ficando legal? Tem muita gente aqui que também não dorme de noite quando escuta a palavra. Mas vocês vão ver, a hora que te deixa, está acabando. A gente tá trazendo um WhatsApp para dentro, e aí eu criei um sistema que a gente chama sistema do contador. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma palhinha. O sistema do contador vai ser gratuito. É onde o BPO, ou o contador, faz toda a gestão de tarefas do cliente, faz agendamento, comunicação com o cliente. Basta ele ter o cliente pagar a mensalidade que o sistema do contador conversa com ele automático. E a gente está trazendo o WhatsApp para dentro do sistema. Que legal. Então, imagina assim, eu tentei N coisas para comunicar com o cliente. Não dá. Não tem como. E aí ele quer o WhatsApp, ele quer mandar o boleto pelo WhatsApp. Então a gente está testando aqui, está dando certo, mas faltam alguns testes ainda. Se o cliente manda o boleto pelo WhatsApp, claro que eu tenho que estar no WhatsApp dentro do sistema do contador. Eu clico com o mouse, ele já dá a opção, lançar uma nova conta ou anexar esse boleto à conta existente. Lançar uma conta existente. Pelo CNPJ, ele já procura a conta do fornecedor, caso o vencimento e o valor, ele já anexa aquele boleto. Não, ele não achou uma conta, ele te avisa, não tem conta, você quer criar uma nova? Aí você já lança. Então, você nem tem que fazer download, entrar no sistema novo, anexar. Então, a gente está correndo. Isso tudo ajuda na rotina, né? Que é o ponto que a gente trouxe hoje, com certeza. Porque o lucro do BPO a gente tem que atender mais clientes com menos mão de obra. Aí entra uma dinâmica muito interessante que a gente está criando aqui dentro, por isso essa dinâmica de estarmos juntos. E essa troca de experiências, né, faz com que a gente consiga melhorar muitos processos. E, pessoal, o Júnior falou para contador um desconto gratuito, né? Ele não sabe, vai descobrir agora, mas, Júnior, depois põe aí os sites no nosso chat, na lateral. Uhum. Mas para quem não sabe, quem precisar contratar um Asas mais barato, pelo café ele vai dar 99,9% de desconto, tá? Para usar toda a ferramenta. Depois ele briga aqui comigo. Brincadeira. E pessoal que está assistindo aqui, que está vendo depois, se vocês quiserem o contato do Júnior, pode entrar no meu LinkedIn, pode me pedir pessoalmente, eu indico, ele está lá dentro do grupo também, algo bem tranquilo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Júnior, para o pessoal. Sim. Alguém hoje trouxe alguma dinâmica ou dificuldade na rotina, em arrumar casa, de não ter tempo, que gostaria de compartilhar? Tem alguém que gostaria de abrir aqui a câmera ou mandar uma mensagem aqui no chat, na lateral, para compartilhar essa dificuldade ou essa dinâmica? Ou quem que estaria disposto a responder uma pergunta? Porque a ideia seria organizar a rotina, né? O Júnior colocou ali uma dinâmica de trabalhar de manhã e à tarde para algumas atividades. Foi isso, né, Júnior? E acompanhar aquele cliente com SLA de 24 horas. Isso mesmo. De manhã a gente faz o serviço diário e à tarde a gente faz as rotinas, né, de lançamentos. Perfeito. Ó, a Nathalie colocou aqui que a gente gostaria que falasse mais sobre o recebimento de contas e documentos por parte do cliente, né? Um pouco antes a Rosângela levantou a mão. Aí, Rosângela, você fala, a gente comenta sobre a pergunta da Nathalie e logo em seguida a Isis nos ajuda aqui na dinâmica do bate-papo. Pode ficar à vontade, Rosângela. Oi, pessoal, boa tarde.
Eu até comentei no grupo essa semana, né, sobre essa questão de organizar a casa, porque hoje eu trabalho sozinha, né, tenho poucas empresas, porém eu fico receosa de pegar outros clientes, porque o meu processo ele ainda não está redondinho, então eu não sei, eu atendo o cliente praticamente o dia todo, sabe, o cliente pede uma coisa, pede outra, então não sei se no SLA vocês definem um horário por dia, um horário por semana. Eu sei que vai depender da demanda, né, do tipo de cliente, mas como vocês fazem, né, dessa forma para poder dar conta de todo mundo, principalmente quem trabalha sozinho, né? Quem tem um pessoal facilita, mas quem trabalha sozinho, o que fazer, né, nesse sentido? Dá um exemplo dos pedidos que eles ficam fazendo para você. Por exemplo, preciso fazer um Pix para pagar um material, uma pessoa que prestou um serviço, ou tem o sistema lá, mas eu quero saber se tal pessoa pagou, sabe? Aquela folga mesmo, assim, sabe? Tem o sistema ali, tem todas as informações, mas ficam me perguntando. Então, eu sei que eu acostumei mal, né, entregando essas informações, e agora é difícil a gente voltar e falar, olha, a partir de agora, né, acessa o sistema, tá ali. Eu tento até falar, olha, tá no sistema, mas mesmo assim eu vou lá e levo a informação. Mas sempre falo, tá no sistema, tá no sistema. Então, é sempre uma coisinha assim, nesse sentido, sabe? Coisa boba mesmo. Aí eu fico, será que eu, né, pelo menos para os próximos, eu defino lá, vão me solicitar algum pagamento fora de hora, eu sei que vai acontecer, mas como eu defino isso? Me pede até tal horário, eu entrego até tal horário, entrego no dia seguinte, porque, inclusive, eu fiz uma reunião essa semana com um cliente novo, a primeira coisa que ele me perguntou é isso, se é engessado, né? Se eu estou liberada para fazer o pagamento para ele, atender ele no horário que ele solicitar, ou se isso vai demorar um tempo e tudo mais. Eu acho que já deve ter vindo de um BPO e já com essa sensação de que, não posso ficar pedindo nada, sabe? Na verdade, poder pedir, ele até pode. Você botar um preço, talvez chegue um momento que ele fala, é melhor eu me programar um pouco mais, que está ficando cara a brincadeira. Sim. Exatamente, então é isso que eu preciso pensar em alinhar antes, né? De definir, se você quer, então, para o dia, o valor é X. Se você aceitar um prazo, então, aí a gente consegue melhorar o valor do pacote. Seria mais ou menos isso? Você tem que ver como você vai precificar isso, porque se você for precificar por lançamento, você tem um custo do teu lado que eu tenho que ver quantos lançamentos ele me pediu que foram fora do prazo. Então, vamos supor que você tem um SLA, pegando ali o gancho do Júnior, de 24 horas, um dia útil. Sim. Aí você fala, eu trabalho com um dia útil. Se você fizer algum lançamento fora de dia, né, você quer que eu pague no mesmo dia que você me solicitou, se você tem que controlar quantas vezes a pessoa fez isso, tem um custo do teu lado de você gerenciar isso para chegar no fim do mês e você falar para a pessoa, olha, você fez... Se a gente fez 50 lançamentos no mês, sendo que desses 50 contas a pagar aqui, 5 você me pediu para fazer no mesmo dia. Então, como você me pediu 5 a mais, por esses eu cobro tanto por lançamento. Você tem um custo do teu lado de fazer a gestão disso. Sim, complicado, né? Então, o que você pode fazer ao invés de fazer o preço por lançamento, você coloca o preço do pacote. Então, você não vai controlar por lançamento. Você vai controlar, olha, se você me passar com uma SLA de um dia útil, né, ou mais, o preço é tanto. Se você fizer um lançamento fora do dia útil, eu já vou te cobrar tanto a mais. Aí você corre o risco daí começar a fazer tudo no mesmo dia. Porque ele pode pensar, já que eu estou pagando a mais, eu vou solicitar muitos no mesmo dia. Sim. Então, assim, não vai ter o perfeito. Você sempre vai ter opções, você vai ter... Tudo que a gente tomar de decisão, você vai ter um custo, que é justamente isso. Um vai te custar tempo e o outro talvez te custe tempo e dinheiro. Exato. Eu acho que o melhor jeito, assim, eu sou bem... Eu acho que é engraçado a pessoa falar a palavra engessado, né? A gente tem que pagar o pato pela desorganização, muitas vezes, da pessoa. Exatamente. Ele está transferindo para você, enquanto para ele não tiver custo, seja esse custo, eu não estou falando que precisa ser um custo monetário, tá? Mas enquanto ele estiver transferindo esse custo da desorganização dele para você, e você aceitar, uma coisa eu tenho certeza, isso nunca vai parar. Exatamente. Nunca vai parar. Seja para você fazer um agendamento no banco, seja para você emitir uma nota,
seja para você mostrar um relatório para ele, não vai parar nunca. Então, assim, mesmo esses que você acostumou mal, a minha sugestão é que você pare de fazer. Talvez não tudo no mesmo momento, mas você vá aos poucos domesticando as feras que você tem, entendeu? Entendi. Só para finalizar, essa questão, então, do atendimento, como vocês fazem? Eu defino um horário no dia para cada empresa? Como que faz isso? Ou vocês definem de manhã eu faço conciliação de todo mundo, à tarde faço, não sei. Eu costumo aqui, de manhã eu faço conciliação de todo mundo, agendamento de todo mundo, tento manter tudo no período da manhã, e à tarde para outras coisinhas a mais, mas não sei se está bem, se seria isso, se vocês colocam para o cliente já assim na reunião de alinhamento, olha, eu vou atender a sua empresa todo dia das 10 às 11, um exemplo. Então, se vocês quiserem me solicitar alguma coisa, durante esse período é o momento que eu estou trabalhando na tua empresa, e aí vocês podem me questionar, podem me perguntar alguma coisa, pedir alguma informação, não sei se é por aí. Eu trabalho mais ou menos igual você. Então, só que aí eu combino com eles o seguinte, eu faço a conciliação, meu horário de corte é 11 horas, então quem ficou devendo informação, eu entrego do jeito que está, aí das 11 às 2 é o momento que eles me respondem a gente, por WhatsApp ou por telefone mesmo. Olha, vamos pagar essas contas aqui. Deu 2 horas, até 2 horas da tarde eu tenho que agendar todos os pagamentos do dia. 3 horas, se alguém mandar alguma coisa para mim, preciso fazer esse Pix, a gente não faz, a gente programa para deixar anotado para fazer no outro dia. E aí, essas, né, eu quero saber tal coisa, eu queria um relatório dos clientes que estão devendo. Tem isso aí, né? Eles têm acesso ao RP, eles não acessam, eles querem mandar pelo WhatsApp. Aí a gente teve uma ideia aqui, que a gente está em estudo de implementar, e eu até jogo uma pergunta para vocês, o que vocês acham. A gente teve a ideia do seguinte, a gente já trouxe o RP, o WhatsApp, para dentro do sistema do contador, né, para fazer a comunicação com o cliente. Aí a gente teve a ideia, que a gente viu algo parecido no mercado, do RP ter um número do WhatsApp, e aí o cliente manda uma mensagem para o número do RP e fala, eu quero o relatório das contas em aberto do cliente. O RP responde com o PDF. Eu quero saber o que vai vencer hoje. O RP responde com o PDF. Então, para aliviar a carga do operador do BPO, porque se ele está fazendo a conciliação ali, fica parando para ficar girando um relatóriozinho, porque o cliente tem preguiça de entrar lá, cai a nossa rentabilidade. Então, a gente está pensando em criar isso. E aí eu pergunto para vocês acham que é legal? Não? Então, Júnior, particularmente, a dinâmica que vocês estão colocando, a gente faz bem diferente aqui. Bem diferente, Tanto é que eu escutei uma coisa do Breno que eu achei fantástica. Eu nunca esperei escutar isso por agora. Que é o cliente, ele tem 3 momentos de pagamento durante o dia. Então, ele tem 3 momentos de pagamento, que é de manhã, de tarde e de noite. Então, se o meu cliente quiser pagar qualquer coisa hoje, ele tem possibilidade de escolher qual dos 3 horários dentro daquele dia que ele pode aprovar aquele pagamento. Todos os dias. Claro que colocar isso na operação tem um segredo, né? O pessoal pode até vir conversar conosco, não tem problema. E dentro dessa dinâmica, Júnior, se alguém quiser responder, pode ficar à vontade. E te respondendo também, Rosângela, ao meu ver, o começo, ele sempre vai ser um desafio. Então, a gente tem que começar pelo começo. No primeiro momento que você inicia o BPO financeiro, você está experimentando ou pilotando uma dinâmica com algum cliente. Você vai se deparar com muitos erros, com cliente que está fazendo errado, com costumes errados. Depois que você entende o procedimento, depois que você entende a dinâmica do BPO financeiro, o primeiro passo é ajeitar a casa. E como que você ajeita a casa? Você vai identificar os custos, os gargalos. E na hora que você identifica esses gargalos, Rosângela, você vai perceber, poxa vida, como é que eu vou fazer aqui a rotina da minha casa, a rotina do meu BPO,
se eu faço de manhã, de tarde ou de noite, como é que vai ser dinâmico, eu falo não para o cliente. Então, neste momento, você vai encontrar os seus erros e vai tentar adequá-los. Aí você utiliza uma estratégia. Por exemplo, uma coisa que eu fiz aqui funcionou muito. O meu cliente, eu dou um prazo para ele. Antigamente eu falei para o Júnior, era 24 horas, agora eu dou 48. Eu faço bem antes. Eu vou de manhã, executo o que tiver que executar e só faço em outro momento. O pessoal já escutou isso aqui de mim algumas vezes. Só que os clientes, Rosângela, quando chegam para a gente, tratam a gente como se fosse funcionário e secretário. Qualquer coisa do tipo, não trata a gente como outra empresa de igual para igual. E muitas das vezes a gente não se coloca de igual para igual. E ele começa a pedir coisas fora de hora, te liga meia-noite, igual colocar aqui na mensagem, eu vou tentar ler elas todas depois. A Luana colocou aqui que o cliente entra em contato com ela 23h30 com várias pautas. O que eu fiz? Eu chego com o meu cliente, eu vou pegar no pé do Armando aqui, tá, Armando? O Armando é meu cliente, e ele chega para mim, Guto, estou precisando de uma nota às 11h30 da noite. Eu vou falar para o Armando que, olha, bom, eu consegui identificar os meus gargalos, vi que tem alguns problemas. Beleza, eu preciso adequar esse meu cliente que não está organizado. Eu chego para o Armando e falo, então, Armando, eu estou vendo aqui que você está tendo uma urgência muito grande em algumas atividades específicas. Eu tenho um pacote que consegue te atender em 24 horas úteis, e você tem um pacote que dentro dessas 24 horas úteis, eu te consigo colocar em 4 horas úteis para te dar um posicionamento. O que significa? Que no período de 4 horas, ou seja, no período da manhã ou da tarde, dentro do horário comercial, você consegue posicioná-lo, se consegue emitir aquela nota agora, se consegue fazer uma coisa agora ou não. Só que ele vai entrar dentro do escopo de 24 horas. E você vai falar para o Armando, Armando, esse pacote ele custa R$580 a mais. O que vai acontecer? O Armando ele pode fazer o seguinte, não, desculpa, deixa para segunda-feira, não, amanhã a gente conversa. Ele dá aquela apaziguada, porque você está se posicionando, você também é um empresário, você tem tempo, você tem funcionários, ou ele vai falar assim, eu pago, e vou pagar de sorriso de orelha a orelha, porque o Armando, ele é uma empresa de eventos, e ele vive em cima de imprevistos. E você, com R$580 a mais, tem condição de colocar um segundo monitor e acompanhar as demandas que ele for te mandar. Então, esse é o primeiro ponto. E sabe o que salva todo mundo no BPO financeiro na hora de arrumar a casa? Estando ele no começo, no meio ou no fim do processo, da dinâmica da experiência, é fazer o alinhamento e o onboard. Coloca até o onboard dentro do contrato. Por quê? Nesse onboard, nesse alinhamento de expectativa, Rosângela, você vai estabelecer que você vai entregar em 48 horas, que se ele precisar de uma nota em cima da hora, qualquer coisa do tipo. Porque se ele esquecer, ele vai fingir que esqueceu, ele vai começar a te pedir, vai querer começar a montar em cima, então você vai só relembrá-lo. Então, não sei se você lembra da nossa reunião de alinhamento, eu consigo te atender num prazo mais curto, mas tem um valor a mais, eu posso já cobrar e já iniciar essa dinâmica agora, eu vou te mandar um e-mail aqui com um aditivo. Pronto. Perfeito. Então, não tem problema, tá? O importante é, olhem para o onboard na hora que forem arrumar a casa. E depois que você for adequar os clientes que estão difíceis, aí sim, você monta algumas estratégicas específicas, aí você pode nos chamar, a gente pode trocar uma ideia, a gente chama o pessoal aqui do grupo para tentar montar estratégias com clientes difíceis para fazer essas adequações. Mas são só exemplos pequenos, tá? Dentro dessa dinâmica. Perfeito. E assim, pode falar. Não, já ia dizer que já me surgiram aqui várias ideias que eu já anotei e já vou me organizar aqui para os próximos. Eu acho que esses que eu já tenho um pouco difícil de mudar isso, não sei, vou tentar enxergar aqui uma brecha que eu consiga ir mudando isso, mas assim, para os próximos eu já tenho aqui que eu vou alterar todo o meu SLA, vou verificar aqui o meu alinhamento, como eu posso melhorar isso, já colocar essas ideias que vocês me deram aqui, que eu acho que vai fazer toda a diferença. Já me ajudou muito, já até agradeço aí os comentários. Antes da Isis começar a falar, Isis, muito obrigado pela paciência. Tá de parabéns mesmo, uma salva de palmas, porque eu já estou assim com agonia, eu falo, pelo amor de Deus, vamos parar de falar que a Isis está meia hora como um resultado. Eu tinha prometido para a Nathalie que a gente ia responder, a Nathalie, que a gente ia responder ela. Ela falou assim, como é que é feito o envio de documentos? A gente sabe aqui que o Júnior comentou que recebe via WhatsApp, não tem como fugir do WhatsApp.
Só que eu queria que o Breno respondesse, porque o que acontece, pessoal? Não tem como a gente formatar o BPO financeiro numa caixinha e fazer que todo mundo faça igual, tá? Se alguém prega isso, eu confesso para vocês que eu acho estranho, mas é só o meu ponto de vista. E o Breno, ele pode colocar uma dinâmica totalmente diferente, até para trazer uma visão nova para vocês. Então, como que recebe o documento? Como é que faz essa dinâmica para poder facilitar ali e que momento você vai executar? Ela colocou aqui, ó, gostaria que falasse mais sobre o recebimento de contas e documentos da parte do cliente. E outra coisa, eu gostaria que se desse, ele fizesse uma demo do sistema dele para falar valores. Ah, tá. Isso aqui a gente mostra depois, tá, Nathalie? Existem outras maneiras de ter uma dinâmica de conversa com o cliente. Se você quiser falar, Breno, pode ficar à vontade. Augusto, eu posso falar depois? Porque acho que vai levar um tempinho. Vamos passar a bola para ele, senão vai me comer vivo enquanto eu estiver falando. É bom que a gente segure o pessoal até o final, não deixe ninguém sair. Estamos com uma boa ideia, 51 pessoas na sala. Isis, por favor. Imagina, gente, não tem problema não. Eu só estou prestando atenção em tudo. E fazendo contrato de cliente. Estou aqui fazendo contrato de cliente. Não, eu acho assim que a pior parte da demanda é quando a gente consegue não, a gente recebe aquela enxurrada, né? A gente é bombardeado de e-mail. E essa semana eu fiz as contas aqui no escritório e eu contratei uma estagiária. Ela está fazendo colegial técnico na parte contábil e administrativa. Então, assim, pago um valor mínimo, ela trabalha 4 horas por dia, mas foi o que eu consegui para me dar aquela muita desafogada, porque eu era bombardeada. Então, tipo, coloquei ela em grupo de WhatsApp de cliente, fico mandando e-mail para ela, ensinei como que faz. Eu acho que isso foi o que me aliviou bastante para ter mais atenção a outros clientes. Eu já tive clientes, eu estava em outro escritório de BPO financeiro que eu implantei lá, saí de lá, abri minha empresa, e eu tenho alguns clientes que saíram daquele escritório e vieram para o meu, por conta do atendimento, por conta da atenção. Então, assim, quanto tempo eu demoro? O cliente, eu já percebi isso, ele quer ser acolhido, ele quer ser bem atendido. Eu, às vezes, abstraio, finjo demência, não respondo, eles mandam mensagem que foi que nem o Bruno falou, tipo, 11 horas da noite, meia-noite, se for coisa importante, real mesmo, eu respondo, mas tem coisa, eu arquivo a conversa e segue o baile, bora responder no outro dia, desculpa, eu estava ocupada, porque senão a gente fica louco, a gente fica doente, a gente realmente não dorme. E eu acho que essa parte de, vou demorar para responder, acho que a gente tem que ir fazendo o desmame aos poucos, porque eles querem ser bem atendidos, eles querem ser acolhidos. Eu percebo muito isso, eu trago isso muito para mim e até para o que eu faço. Então, eles querem atenção. Eu tenho um cliente que ele saiu de um escritório de contabilidade porque ele foi chamado de PJ. Ele achou isso um absurdo. Então, eles não querem, eles querem ser tratados do jeito que eles merecem. Eu tenho um cliente que ele me manda mensagem, você pode conversar? Coisa assim, rapidinha. Aí eu fico 1 hora conversando com ele. Tipo, às vezes é coisa boba, não é nem coisas da empresa, mas eles querem ser, tipo, coisa de declaração de imposto de renda, ou, vou comprar um apartamento. Eles querem conversar, eles querem ser ouvidos. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa parte de psicólogo também, sabe? É ruim, é complicado? Porque a nossa demanda vai aumentando. Mas, às vezes, eu não lembro o nome da menina que falou antes de mim, mas, às vezes, a gente fica com medo de dar um passo à frente, mas quando a gente dá um passo, que nem eu fiz essa contratação, ela abriu portas para trazer mais clientes também, porque eu saio mais do operacional e eu tento ir mais para o comercial. Que nem meus agendamentos, ela falou que ela faz agendamento todo dia de manhã. Eu vou ficar louca se eu fizer isso. Eu pego um dia, segunda-feira, eu falo que é segunda-feira do caos com cheiro de café. É o café com caos. Aqui eu já tenho esse nome na empresa. Segunda-feira é café com caos. Por quê? Porque eu faço todos os agendamentos de todos os clientes, para não ter problema. Apareceu, pingou uma coisa ou outra, aí fica fácil de agendar. Eu tenho mais uma pessoa que me ajuda aqui na minha equipe,
cliente lá faz o agendamento dele. É assim que a gente tem que seguir, porque se a gente for fazer tudo em doses homeopáticas, pega, faz tudo de uma vez, só que eu acho que é o mais prático. Desculpa, falei muito, né? Mas é isso. De forma alguma. E você acredita, Isis, que tem pessoas aqui no grupo, eu não vou apontar que é o Breno, e faz de tudo para não ter contato com o cliente, nem precisar entrar em contato com o cliente, que também é uma dinâmica, que também não está errado, mas assim, dependendo da estrutura que você for colocar, funciona, vai depender dos objetivos. Mas é aquilo, como eu falei, não tem como encaixotar uma ideia e vender somente aquela. Sim, é isso mesmo. Tem clientes e clientes. Tem clientes que eu só mando mensagem para ele no WhatsApp, falo, olha, emiti nota, as coisas estão no banco, já está tudo certo. Ele some, desaparece. Só falo com ele uma vez por mês. Mas tem os outros clientes que eles querem mais atenção. Então, tipo, um balanceia o outro, entendeu? Então, não é tipo, não são todos os clientes que fazem isso, graças a Deus, mas... E com o tempo também, né? Eu não sei se com vocês acontece isso. Clientes mais antigos, eles diminuem muito o fluxo de conversa, muito. Antigamente eu tinha um cliente que era todo dia, passou a ser uma vez por semana, hoje a cada 4, 5 meses, quando vai entregar um relatório. Então, exatamente. É natural. Darlene, você levantou a mão, você está na fila, você que é fantástica nas participações do café. Pode ficar à vontade. Então, é só para contribuir lá com a Rosângela, que ela, e ainda esse assunto eu concordo com você, Guilherme. Eu acho que no início é muito caótico. O cliente, quando ele vai procurar o BPO, pelo menos foi assim comigo, tá, gente? Eu só tive um cliente, eu tenho alguns clientes hoje, que chegou com um financeiro totalmente 100% organizado. Tudo, conta conciliada, sistema lançado, plano de contas pronto, dá continuidade mesmo no que ele já fazia muito bem. A gente fez alguns acertos de plano de contas, mas, no geral, ele é super organizado. Drive organizado, contas renomeadas, assim, exemplo. E até perguntei para quem você quer terceirizar, se você já está fazendo e está indo tão bem e tal. Ele, não, mas eu quero me dedicar à minha operação, ao meu core business, não quero mais fazer isso. Eu falei, legal. Mas, assim, no geral, todas as empresas, elas estão completamente desorganizadas quando vão procurar um BPO. Porque é o empresário que está fazendo, é alguém, é um assistente que está fazendo o financeiro do jeito dele, não sabe o que está fazendo direito, ou é a esposa, ou é o sogro, ou é o cunhado, nunca é feito do jeito que a gente vai fazer. A gente tem um processo, então a gente precisa adequar esse caos ao nosso processo. E nem sempre isso é simples, né? É fácil. Talvez esse seja o nosso maior desafio, que é o início, é a implantação. Então, a gente tem que ter muita paciência. E uma coisa que o Guto falou, acho que o Breno também, se colocar como especialista, nunca como funcionário do cliente, como uma pessoa que está ali servindo ele a hora que ele quiser, se colocar como especialista. Ele te contratou para você é um profissional de finanças, ele não sabe organizar o financeiro, e é você que vai direcionar a todas as coisas que vão acontecer durante a implantação. Então, esse posicionamento, lá no início, na hora do onboard, na hora de leitura dos SLAs, porque, gente, eu abro um Word, eu leio SLA todo, do início até o final do documento. No final, eu mando para ele o PDF no DocSign e peço ele assinar que ele leu e que a gente acordou. Né? Ali é um documento, está assinado por ele, a gente leu juntos. A nossa primeira reunião para apresentar a equipe, leu os SLAs e fazer o onboard, criar as contas, usuários secundários. Então, ele já vê que você se colocou como especialista em finanças, não como um assistente, uma pessoa que vai pagar a conta para ele. Isso daí é a parte menos nobre do nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho de especialista. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar dessa forma, né? Senão a gente vai cair no erro que aconteceu com muitas contabilidades, né? A contabilidade é um serviço que não tem prestígio frente aos empresários. Os empresários acham, meu contador, tipo, nem liga para o trabalho da contabilidade, que é uma coisa extremamente importante. Então, eu sempre falo da importância do contador. A gente tem que elevar o nosso segmento, elevar o nosso trabalho, para a gente poder ser visto como especialista, e não como uma pessoa que está pagando a conta para mim. Nós somos BPO financeiro, a gente tem que agir como um especialista. Então, é a gente que coloca todas as regras, e é desde o início, que eu acho que se você chegar nesse tom, levar esse tom do início até o final da sua consultoria, da sua implantação, o cliente ele vai entender, ele vai até se corrigir. Isso já aconteceu comigo. No início,
Eu fazia muito assim também, eu vou fazer tudo que o cliente quer. Eu até perdi esses clientes, até agradeço a Deus ter perdido esses clientes. Eram pessoas problemáticas, achavam que eu era secretária, era coisa desse tipo. Daí depois eu fui começando a estudar sobre BPO, aprender mais sobre BPO, né? Comprar uns cursos de treinamentos, assistir os cafés, fazer, assim, participar de eventos. E eu fui percebendo que esse posicionamento tem parte da nossa empresa, do nosso primeiro contato com o cliente, não da apresentação. A gente também tem que ver se aquele cliente ele está preparado para ter um BPO, com as perguntas que ele faz e da forma como é conduzida toda a conversa, você já entende se vai ser difícil ou não. Não que a gente tenha que recusar cliente, mas o cliente, ele tem sim suas particularidades. E eu acho que o início é o grande desafio. Se a gente faz uma boa implantação, a gente consegue fazer um trabalho legal sem ficar nessa loucura de atender telefone meia-noite, 1h. Isso aí nunca aconteceu comigo. Já aconteceu uma vez e eu fiz que nem a colega aí, ignorei completamente e segui adiante. No dia seguinte, a gente responde. Mesmo assim, eu ainda falei, olha, chamo no privado e falo assim, olha, esse horário não é legal porque não é horário comercial, a gente não vai atender, a gente não atende, porque aí a pessoa já aprende, gente. A gente tem que educar as pessoas também. Eu acho isso importante. Senão a gente vai deixando, daqui a pouco tá tudo zoado. E, Darlene, essa questão de posicionamento ajuda até a cobrar melhor, né? Quando você se dá valor, você acredita no seu trabalho, e você chega assim, olha, meu trabalho custa 1, 2, 3 salários mínimos. Ah, não tem como baixar? Infelizmente não. A pessoa entende, às vezes ela nem pergunta, ela nem pede desconto, só pelo fato de você olhar para si mesmo e dar o devido valor. Então isso impacta também no valor e também na condução do trabalho. Então, poxa, legal demais. Muito obrigado pela participação, pela colaboração, sempre aqui. Incrível. Todo café que a Darlene participa, ela sempre solta uns pontos importantes aqui. É bom de ver. Armando, nosso querido Armando, tudo bem, por favor. Guto? Como é que você está? Bem Eu vou demais. falar que esse é um assunto que você faria um mês de café com BPO, que tem assunto a rodo aí. Mas eu achei importante levantar a mão e falar, porque essa situação que a Isis passa e que ela levantou aí do caso de ligações à noite, você mesmo, a gente já conversou sobre isso, e é uma coisa que eu sofro muito aqui no escritório. E aí, além de tudo, eu tinha uma preocupação até um pouco maior, porque eles não chamavam só eu, eles começaram a chamar as meninas, né, que trabalham comigo, e, pô, fora do horário de trabalho, pode me dar uma dor de cabeça trabalhista monstruosa por conta disso, né? E eles chamavam 9 da noite, 10 da noite, 8 da noite. Como eu resolvi isso, tá? Eu comprei celular para todo mundo. Vou te falar que eu acho que ficou mais barato do que e proibi, a partir da agora, as mais antigas ficaram ainda com número, mas eu proibi elas de falarem com o cliente fora do horário, e todo mundo agora tem um número aqui do escritório, cada colaboradora que entra aqui no escritório que é de BPO tem um número específico para atender o cliente, e passou do horário, se ele quiser falar, ele vai ter que falar comigo, não com as meninas. E eu vou falar quando eu quiser também, porque também tem que deixar meio claro para o cliente que a gente também tem vida fora do escritório, sabe, Guto? Porque as pessoas, elas perdem um pouco a noção né, a realidade deles não é a nossa realidade. Isso tem que deixar bem claro, porque a gente tem que, né, o nosso trabalho, tudo bem, está linkado com o deles, tudo mais, mas o nosso trabalho é no horário comercial e não fora do horário comercial. Se é alguma coisa que é urgente e tudo mais, ele que fala comigo e não com as meninas. E o que ele tiver que falar, ele vai deixar um recado. Agora, hoje, eles deixam um recado lá no WhatsApp do escritório, né? Chamam e o horário que for, porque aí fica livre, o celular fica aqui dentro mesmo. E no outro dia de manhã, quando elas recebem, elas veem o recado e respondem. Então, a primeira coisa que está na rotina das meninas é olhar o WhatsApp e ver se ficou recado depois do horário das 5h30. E está dando muito certo. Depois dessa mudança aí, essa implantação, é uma coisa que deu muito certo. Agora, Armando, tem um diferencial aí. Para quem não sabe, o Armando é contador de longa data, ele tem um baita escritório de contabilidade, ele abriu o BPO financeiro, e o forte, o diferencial do Armando é que
o atendimento dele é tipo o seu, Isis, sabe? Muito contato com o cliente, é muito personalizado, sabe? Todos os clientes do Armando são apaixonados por ele, e quando passam em frente à loja dele, isso é Mais ou verdade. menos. Não, mas é verdade. O pessoal passa na frente da sua loja, Armando, do escritório, eles nem precisam falar de contabilidade, eles param para tomar um café com você, não é verdade? É isso mesmo. É Isso isso mesmo. acontece muito. Então, assim, a dinâmica do Armando para colocar isso dentro do BPO financeiro é o que muitas das vezes gera um pouco de dor de cabeça. Porque existe a diferença da contabilidade para o BPO, existe a diferença do fluxo de trabalho, aquele trabalho mais diário, aquela quantidade massiva de informações, conciliações bancárias, mas assim, o atendimento é fora do comum. Então, querendo ou não, você arranjou uma dor de cabeça por ser um gentleman, né? Não tem o que se fazer, o seu café é muito bom. Tem esse detalhe. Mas É isso é verdade. legal de ver, isso é legal de ver, acho que faz parte, né? Bem É muito interessante. bom, mas é o que você falou, eu arrumei um problema. A verdade é essa. Porque eles se sentem livres de falar com qualquer pessoa aqui do escritório no horário que for. E assim, o meu escritório já foi pequeno, eu já tive 6 funcionários, 4 funcionários que trabalhavam comigo, hoje está maior. E o pessoal cresceu com a gente com essa filosofia. Então o pessoal mais antigo até responde. E aí eles estão mal acostumados, só que não dá, hoje não tem condição de pegar uma pessoa e ficar respondendo até 9, 10 horas da noite. É impossível, é desumano, sinceramente. Até para mim, eu acho, sabe? Eu respondo quando eu vejo que é coisa muito importante, que a gente se desgasta. E, sinceramente, é uma coisa muito desgastante, né? Quando eu quero sair daqui, trancar a porta e brincar com meu filho, não quero ficar pensando em problema do escritório. E é muito difícil. E realmente, os meus clientes aqui, eles são mal acostumados. E aí eu arrumei um problema na hora que eu abri o BPO, porque eles acharam que eles iam ter a mesma liberdade. Só que a conversa de contabilidade, normalmente, o cara conversa comigo uma vez por ano. Agora, de BPO financeiro, ele quer conversar todo dia. É bem difícil, bem difícil. E outra, tem aquela questão da novidade. Você vai perceber, Armando, a Darlene concordou comigo. Com a Isis também, com o tempo, a procura por conta do trabalho de BPO ela diminui. As coisas entram numa rotina muito gostosa. Demora. Tem cliente meu que vai fazer 2 anos, que além de não vê-lo, eu não lembro qual foi a última vez que eu conversei com ele. Mas tudo roda. E antes da. Não, eu perdi aqui a linha de raciocínio, mas é isso mesmo. Você quer falar mais alguma coisa, Armando? Não, Tranquilo? era isso. Eu achei importante passar, porque a minha maior preocupação realmente era um problema trabalhista, né, e nessa situação. Quando é só nós, né, e a gente atende, empresário 24 horas, mas eu fiquei muito preocupado quando eu comecei a ver, eu falei com tal pessoa, era 8:30 da noite. Eu falei com tal pessoa, ele me ligou, era 9 horas da noite. Poxa, eu comecei a ficar preocupado. E é de se preocupar, porque todo mundo sabe aí os problemas que pode dar lá na frente. Então, de experiência, eu tive que cortar. Eu tive que cortar porque, senão, não, eu acredito que ia ter um problema mais grave no futuro, entendeu? É que eu acho também que o contador é tipo médico, né? Tipo, vou falar com o meu contador, né? Tipo, não, vou perguntar para o meu contador, né? É diferente, vou falar com o meu BPO. Ninguém tem isso ainda, né? O contador tem ainda essa coisa com cliente que a gente não tem, né? Eu falo com o meu advogado, vou falar com o meu contador, vou falar com o meu médico, né? Tem essa coisa do meu contador. Mas eu tenho muito cliente que antes de fazer qualquer compra, eu acho que 90% dos meus clientes, antes de fazer qualquer compra, eles me perguntam se pode. Eles ainda falam assim, chefe, eu tô querendo comprar tal coisa, eu posso? Isso eu tenho muito, 90% dos meus clientes fazem isso, bastante gente. Olha que legal. Eu vou deixar assim, pode? Vai comprar para mim também? Se não comprar para mim também, não vou deixar, não. Senão, não. Senão, não. Vanessa levantou a mão. Vanessa, pode falar, por favor. Aí depois, Breno, o pessoal está ansioso, já batemos 55 pessoas querendo saber algumas dinâmicas diferentes do convencional que comumente a gente conversa aqui na sala. Pode falar, Vanessa. Oi, gente, boa tarde. Como vocês sabem, né, que eu já falei em outros cafés aqui, que a minha sócia deixou a sociedade, e aí eu fiquei sozinha para lidar com tudo, com as demandas do cliente, com as demandas da empresa.
fora a parte burocrática de tirar ela da sociedade. O que eu fiz que me ajudou um pouquinho, e aí eu comecei a implantar isso. Eu fiz um calendário com uma rotina semanal, e aí, período da manhã, começo do dia, eu faço um start matinal para ler e-mail, ver o WhatsApp. Em seguida, eu começo a fazer o operacional dos clientes que eu tenho, e aí eu tento fazer isso até meio-dia. Aí eu faço uma pausa entre meio-dia e 1 hora, que eu tenho que buscar meu filho na escola, aí tem que dar almoço. E aí, depois da 1 até umas 3, eu fico na parte mais estratégicas relacionada ao cliente, que aí seria a parte de relatório, análise, alguma auditoria que precisa fazer na operação deles. E aí, coloquei das 15 às 17, fazer a parte de desenvolvimento da minha empresa, de melhorias, de administrativo, marketing, organização. Aí foi assim que eu separei o meu dia. Comecei indo bem, mas aí entrou um cliente novo, e aí para fazer a implantação demanda um pouquinho mais de tempo. Então, estou tentando ajustar esse cliente novo aí nessa rotina que eu criei para mim. Que mais? E aí, agora, o maior desafio é que eu fiz o que a Isis falou que fez, de contratar uma pessoa para ajudar na operação. Só que o meu desafio está sendo arrumar tempo para passar as demandas para ela. E aí, agora, bagunçou toda a rotina de novo. Fora a conferência, né, Vanessa? Você vai treinar, você tem que conferir. E aqui, pessoal, entra esse detalhe. Vocês estão arrumando a casa na rotina, qual que é o importante? Tem muito dono de empresa aqui que está fazendo a operação. É legal? Pode. Mas é claro que para você poder crescer como empresa, quanto mais longe você estiver da operação no quesito braçal, melhor. Para você olhar para o aspecto da empresa, para o crescimento, estratégias. Então, é importante colocar pessoas, é importante ter todo o processo desenhado, mas é um desafio extremamente grande que com certeza vale outro café também, a contratação de equipe, né? Com certeza, é um desafio muito grande, Guto, porque a gente, sei lá, parece que é aquela mãe que quer super proteger o filho, que não quer deixar com ninguém, aí a gente quer fazer tudo dos clientes, porque fica com medo de pôr na mão de outra pessoa. Esse é um dos dilemas que eu estou tendo em passar algumas demandas para essa pessoa que eu contratei para me ajudar. E também de organizar o que passar para ela e como passar. Perfeito. Gabriela, você levantou a mão. Olá, pessoal, boa tarde. Olha, essa questão de rotina de processos, pelo menos aqui para mim, funciona e todos os nossos clientes conseguiram se policiar e se enquadrar dentro disso. Por exemplo, é primordial, todos os dias, a nossa conciliação. Eu consegui automatizar a conferência dos pagamentos, se eles já foram aprovados ou não. Então, eu tenho uma robozinha que entra em contato com os meus clientes, avisando que eles têm aquele pagamento para aprovar. Então, assim, diminuiu muito o retrabalho, porque eu enxergo que isso é uma coisa que toma muito tempo, principalmente questões de impostos. Nas quarta-feiras, a gente faz atualização de todas as contas a receber, de todos os clientes. Na quinta-feira, eu faço todo o apagar da minha próxima semana. Na sexta-feira, sou eu quem faço a auditoria desses pagamentos e libero para outra pessoa projetar, fazer os relatórios. E por meados de 4 horas da tarde, eu envio para todos os meus clientes esses relatórios. Então, assim, eles ainda têm 1 horinha para me contestar alguma coisa, o porquê daquilo. E aí, eles têm o sábado, o domingo e a segunda para conferir todo esse relatório, o contas a pagar, visualizar o fluxo de caixa deles, se está ok, se está saudável, e fazer a aprovação do pagamento para a semana inteira. Ainda assim, a gente tem cliente que quer aprovar todo santo dia os pagamentos. Mas a minha robozinha tá lá, me alerta 3 vezes por dia. E, assim, amenizou muito
a nossa operação, o nosso dia a dia, e ainda assim, eu tenho uma cliente que todo santo dia ela manda um pagamentozinho. Aí a gente mexeu no bolso dela, olha, querida, então, né, não dá, a gente toma tempo do nosso operacional aqui, então, sua mensalidade vai para tanto, tudo bem? Ela tem tanta consciência disso, que machuca o nosso processo, que ela concordou, e ok, para nós aqui foi ótimo. E aí, uma outra questão que vocês falaram, assim, um pouco do atendimento humanizado. Eu acho que eu consigo fidelizar o meu cliente por conta disso. Então, eu tenho um estagiário para fazer o operacional, e eu, Gabi, que sou a especialista, estou aqui conversando com o meu cliente, dentro de 2 horinhas eu respondo a mensagem dele no WhatsApp, se for uma coisa rápida, eu já resolvo ali, respondo ele. E eu fiz um curso agregou bastante essa rotina, que foi, não sei nem se eu posso falar o nome do curso. Posso, Guto? É da Conquer. É da Conquer, é o Gestão de Tempo e Produtividade. Então, a gente aqui no BPO, infelizmente, a gente lida muito com incêndios, né? Então, em cima desse incêndio, eu consigo classificar qual é a gravidade dele. Então, se eu resolvo ele dentro dos próximos 30 minutos, das 2 horas ou 24 horas. E aí, desenhamos tudo isso, conseguimos implantar e disciplinar os nossos clientes. Tem acontecido, tem fluído. Maravilha. E a Conquer tem muitos cursos bons, acho que vale a pena dar uma olhada, com certeza. E só tem um detalhe, pessoal, vocês não podem esquecer. Quartas e segundas-feiras não tem como fazer operação de BPO, tá? A gente tem que estar tomando café, então não pode esquecer desse detalhe. Mas a Mariana levantou a mão, depois o Júnior, e aí a gente finaliza com o Breno, tá bom? Oi, pode falar, tudo bem, Mariana. Guto? Tudo. É o seguinte, só complementando aí a nossa colega que falou sobre a operação, né, com o novo estagiário, como passar isso para os novos operadores, né? O que a gente costuma fazer aqui? A gente, no momento que eu estou fazendo uma operação, então, se eu estou gerando um contas a receber, ou emitindo uma nota, ou fazendo, né, alguma atividade, eu gravo aquilo, né, e depois eu gravo, coloco, né, que é o contas, sei lá, emissão de nota fiscal de prestadores de serviço, eu coloco bem especificado mesmo, né, para a gente saber e conseguir depois classificar uma ordem que que um novo integrante vai ter que seguir. Então, eu coloco um primeiro passo, um segundo passo, terceiro passo, para que aquela pessoa, ela assista aqueles vídeos, entenda o que realmente é a nossa operação com aquele cliente, e aí a gente parte para um processo de tirar algumas dúvidas. E aí, é claro, né, a gente tem que fazer um treinamento, explicar para a pessoa como que faz, como que entra, né, fazer toda essa parte mais humanizada com os nossos operadores, né. Mas tem funcionado mais facilmente para a gente, porque aí eu sempre peço, olha, assiste esse vídeo aqui, vê o que você não entendeu disso, e aí vem com essa dúvida para a gente, até para a gente dar um pouco de senso de responsabilidade, né, não só ficar, é claro, né, a gente tem também essa operação que é um pouco mais robotizada, mas para a pessoa também ela entender por que ela está fazendo aquilo e por que é importante ela fazer aquilo e aquela entrega, né, daquelas atividades, não somente para a gente, mas para o nosso cliente. Tenho feito isso e tem dado certo. Talvez eu acho que dá uma ajuda aí para o pessoal. Não, perfeito, e uma excelente ajuda. Acho que toda a dinâmica, Mariana, a gente acaba colocando aqui, sempre vai influenciar, vai trazer insights, vai trazer novas possibilidades para quem está nesse processo do BPO financeiro. Então, excelente. Júnior, por favor, com você, meu caro. Eu só queria fazer uma pergunta, que eu ouvi, acho que umas 2 ou 3 pessoas comentando que fazem um agendamento semanal do Contas a Pagar. E aí talvez o Breno vai explicar uma estratégia nova aí, né? Porque eu, hoje, nos clientes que a gente tem que fazer diário. Não sei se eu fui sortudo em ter os clientes que estão meio apertados financeiramente, porque não dá para a gente fazer agendamento. Eu não sei se ele vai ter dinheiro na conta e qual conta ele vai ter.
Então, por isso que eu sou forçado a fazer a conciliação bancária dele, mandar para ele e falar assim, e aí, amiguinho, qual conta a gente vai pagar hoje? Tem dia que ele, de 5, ele paga 3. Então, como é que eu faço? Se o pessoal tem alguma ideia melhor, ou se eu que fui sorteado mesmo, entendeu? Pode falar, Gabriel. Ele tá no mudo, não percebeu. Tô que falo aqui, ainda bem, menos mal. Pode falar, pessoal. Então, com a composição do fluxo de caixa, então eu consigo ter essa previsibilidade, eu entrego para ele um fluxo de caixa previsto para os próximos 30 dias. Então, como eu recebo esses arquivos também antecipadamente, então eu consigo enxergar. Então, digamos assim, eu estou te entregando o relatório na sexta-feira, e eu enxergo que lá na quarta-feira eu não vou ter esse saldo suficiente, então a gente estuda uma antecipação de duplicato, uma antecipação em alguma adquirente de cartão de crédito. O meu nicho maior é comércio, né? Todo o pessoal da moda. Então, eu consigo trabalhar um pouco nisso. E aí, eu garanto o agendamento da próxima semana, total. Eu tô nessa também. A gente, só que a maior parte já não tem contas a receber. Então, eu dependo do faturamento do dia para antecipar no dia, para pagar a conta no dia. Eles estão bem adiantados, entendeu? Tem como você fazer uma estratégia de análise de perfil, Júnior, e em cima deles desenhar o processo e ver o que melhor se encaixa dessa dinâmica. Mas aí eu vou deixar o Breno falar para ele poder trazer uma solução bem diferente, bem legal também. Só respondendo aqui antes, cara, eu faço por opção, tá? Eu faço diário. Tá? Eu sempre preferi fazer diário, mesmo quando o meu processo era manual. Tá? Por que eu prefiro fazer diário? Enfim, cada um vai ter uma questão de estratégia, de processo para cada estratégia. Eu preferia fazer diário justamente para tentar que o fluxo fosse menos quebrado. Então, eu vou ter um processo que eu vou fazer diariamente. Claro, sempre tem aqueles que, manda tarde, manda depois que o processo já foi executado. Preciso agendar esse pagamento, preciso pagar isso aqui, preciso pagar com ele. Eu acho que na semana ele ia quebrar muito mais o processo. Então, eu optei por fazer diário quando esse processo de agendamento vai manual. Desde o começo também, e aí já não respondendo diretamente a tua pergunta, mas desde o começo, eu nunca achei que fosse viável eu ficar recebendo documento dos clientes. Nunca achei. Eu nunca achei que isso seria escalável de alguma forma. Tá? Eu achei que, está falando ali de 3 anos atrás, mais ou menos, então eu não conseguia vislumbrar um jeito de todo cliente ficar me mandando tudo, documento, WhatsApp, e-mail, qualquer coisa, para eu fazer alguma coisa, né? Para ser o gatilho de algum processo. Tem que emitir uma nota fiscal, tem que emitir boleto, ou tem que fazer o agendamento no banco, cadastrar no RP, fazer o agendamento no banco. Eu não achei que fosse ser... Eu não achei que era uma forma produtiva de se trabalhar, digamos assim. E eu acho que, principalmente quando a gente está trabalhando dentro de uma operação, obviamente, os processos têm que estar alinhados à estratégia, mas você tem que ser muito, muito, muito eficiente. Eu acho que se você, de novo, não tenho zero problemas com quem faz assim, de novo, é uma questão de estratégia de cada um. Mas eu acho que se você pega um perfil médio ali, que você gasta com um cliente por dia, 1 hora, e você está falando, legal, então eu consigo ter uma pessoa fazendo 8 clientes. Média, vamos trabalhar com a média. Não quer dizer que quando você tiver 16 clientes, você tem que ter 2 operadores. Quando você tiver 24, você tem que ter 3. Eu não acho que isso é uma forma muito produtiva de tentar ter uma empresa. Então, é uma coisa que eu já venho buscando há muito tempo, de como tentar automatizar o processo. Claro, hoje em dia tem tecnologias que fazem a leitura, né, de documentos, etc. Mas ela vai funcionar melhor quando você tem um documento que ele é específico e você treina ele. Você faz um treinamento da inteligência artificial em cima daquele documento.
Você já tem tecnologias aí que até fazem isso, mas como lá desde o começo eu já fiz assim, hoje, no fluxo novo de trabalho, é similar ao que eu fazia quando era manual, apesar de agora ser automático. Que é o quê? É o próprio cliente preencher um formulário. O cliente vai lá e ele preenche um formulário. Quando ele quer cadastrar, vamos pensar que quem trabalha com conta azul, quando você vai emitir uma nota fiscal por eles, você tem que entrar lá dentro do sistema, cadastrar o cliente, caso ele não exista, ou já selecionar o cliente, aí você tem que botar uma data de vencimento, aí você tem que colocar o valor, etc. Para você conseguir fazer tudo isso, o teu cliente ele teve que te enviar alguma coisa. Ou ele te envia um documento com os dados dentro de um contrato que ele tem com o cliente dele, por exemplo. Vamos pensar em algo que não seja um PDV, tá? Porque o PDV você não tem o nome do cliente e você não tem nada. Mas se você precisa emitir a nota fiscal, emitir o boleto, etc., ou você recebe um documento com todos os dados ali já prontos, ou o cliente vai ter que ficar te mandando por e-mail. E aí ele vai te mandar no corpo de e-mail, ou ele vai te mandar por WhatsApp, ou por algum outro. Eu nunca achei que isso fosse uma forma produtiva, porque é isso. Como é que você garante que você recebe um dado qualificado para não travar o processo? Aí o cliente às vezes esquece de mandar a data de vencimento, aí no outro ele esquece de mandar o CNPJ, aí no outro ele esquece de fazer isso, aí você fica mandando e-mail e recebendo e-mail, mandando mensagem no WhatsApp e enviando mensagem no WhatsApp. E uma coisa que aí, né, para quem gosta de linha, uma das coisas da filosofia é que deixar o trabalho visível. E uma das maiores dificuldades do trabalho de escritório é como você deixa o trabalho visível. Por quê? Eu não acho que o e-mail e o WhatsApp façam isso. Porque é muito fácil você receber um e-mail e aquele e-mail se perder. Porque você vai recebendo e-mail, vai recebendo e-mail, vai recebendo e-mail. Você até tem um e-mail lá e você fala, putz, e aí? Em que pé está isso daqui? Porque se a gente recebe por e-mail ou por WhatsApp, aquele é o início, é o gatilho, né? Então, ele é o início de todo o resto do processo. Como é que você faz para gerenciar isso? Eu não acho que trabalhar com um e-mail e com WhatsApp é uma forma visual de se trabalhar dentro do escritório. Porque quando você está numa linha de produção, numa montadora, que foi onde o Lean surgiu, né? A filosofia surgiu, você está vendo o carro chegando, você está vendo o pneu chegando, você está vendo o trabalho vindo até você. Ah, parou, deu alguma coisa errada, você aperta um botão, ele para, segue numa outra linha. Você visualmente, todo mundo consegue ver o que está acontecendo naquele momento. Coisa que no escritório é muito, muito, muito difícil fazer isso. É muito difícil. Mesmo com e-mail e mesmo com o WhatsApp. Eu acho muito difícil fazer isso. Então, uma coisa é a gente ter 5 clientes, 10 clientes, né, 2 operadores. Mas eu estou pensando, putz, se eu quiser chegar a 1000 clientes, eu vou ter que ter 1000 contas de e-mail. Como é que eu vou fazer? Né? Então, assim, você fica pensando, eu vou ter um e-mail que eles vão mandar e vai cair na mesma caixa de entrada. Você tem várias formas de fazer isso. Mas eu não acho nenhuma delas que o e-mail me oferece, eu acho produtivo. Eu sinceramente, não acho. De novo, não quer dizer que você não consiga trabalhar dessa forma. É uma perspectiva minha. Eu nunca quis trabalhar assim, porque eu acho inviável. Eu acho que o trabalho que você tem, o custo fica muito alto disso. Se você fazer a manutenção disso. Porque uma coisa é você fazer o desenvolvimento, é você melhor do que ninguém sabe isso. Uma coisa é você fazer o desenvolvimento da tua estrutura, no teu caso, que trabalha com o sistema, do teu sistema. Outra coisa é como é que eu faço a manutenção desse sistema? Porque isso tem um custo também. Como é que eu faço a manutenção desse processo? Né? Entra alguém novo. Então, assim, hoje a gente desenvolveu um processo nosso, eu até compartilho o link aqui para quem quiser entender um pouco mais, tal, marca um papo aí com o Bruto também, que a gente tenta automatizar o processo do início ao fim. Então, o que é automatizar o processo do início ao fim? Vamos pensar, então, no ponto a receber primeiro. O cliente vai lá, ele quer que eu emita uma nota fiscal. De novo, vamos esquecer PDV agora, porque a gente não tem alguma coisa para PDV no momento. Então, o cliente quer que a gente emita uma nota fiscal, ou até um recibo, tá? Não importa, tanto faz. Ele escolhe na hora. Ele vai preencher um formulário. Esse formulário é um link. Ele vai clicar num link. Tá? Hoje a gente usa o ClickUp para fazer isso. Em toda a nossa comunicação com o cliente é via ClickUp. A gente não usa nem e-mail, nem WhatsApp. É tudo via ClickUp. O cliente vai lá e preenche um link.
Nesse link, ele vai ter os campos, ele vai ter que preencher os campos, o CNPJ, a razão social, etc, etc. Na hora que ele preenche isso já é cadastrado hoje dentro do RP, que a gente, no caso, a gente usa o OMIE. Porque o OMIE é o melhor para fazer esse tipo de automatização, do nosso ponto de vista. Então, você faz isso dentro do OMIE, o OMIE já vai lá, emite a fatura, emite o boleto, e a gente já dispara para o WhatsApp do cliente também. Por e-mail, né, que pode ir pelo próprio e-mail da OMIE, claro, e já vai para o WhatsApp do cliente. Aí você tem que fazer a conciliação. Por exemplo, dependendo do que você faz a conciliação, às vezes a conciliação pode ser automática ou ela tem que ser manual. Mas você já evita um trabalho grande de você ter que ficar preenchendo algumas coisas que muitas vezes o próprio cliente já teve um trabalho de preencher, já teve um trabalho, às vezes, de mandar um e-mail para os campos lá. Às vezes ele já teve que escrever todos os campos no WhatsApp. A única coisa que a gente está dando uma estrutura, que a Darlene, né, que ela não está mais, mas ela já saiu, ela falou algo parecido com isso. No início, a gente tem que ajudar o cliente a se organizar, porque se ele está vindo até nós, muitas vezes é por falta de organização. Principalmente, e aí não importa muito do tamanho, tá? Mas os menores, muitas vezes, é aquele que o sócio, o proprietário, ele tem que fazer mais coisas. Então, ele não consegue fazer tudo bem feito, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas para fazer outras. Normalmente, uma das coisas que ele abre mão de organizar é o financeiro, porque ele tem que garantir que o produto ou o serviço que ele faça para o cliente seja entregue, ele tem que garantir algumas coisas. Então, a primeira coisa é ajudar o cliente a se organizar. E eu acho que, e aí é uma questão minha, eu acho que a gente eu penso assim, de novo, essa é uma maneira minha de pensar. Usar o WhatsApp com o cliente, para ele fazer, para mim é a mesma coisa que na conta PJ, o cliente pagar coisas pela pessoa física. Para mim, o WhatsApp ele foi desenvolvido por uma coisa específica, que é para as pessoas se comunicarem. Mas eu não acho que esse tipo de comunicação funciona para o nosso trabalho. Eu acho que ele pode funcionar no âmbito pessoal. E aí, como é que você está? Tudo bem? E aí, vamos marcar de sair hoje? Eu acho que para isso ele é muito bom mesmo. Agora, já para o âmbito da pessoa jurídica, eu não acho que ele funcione tão bem. Claro, hoje dá para automatizar o WhatsApp, dá para fazer uma série de coisas no WhatsApp que com certeza facilita muito. Mas, no fundo, o grande problema é como é que eu deixo esse trabalho visível para as pessoas. Então, para mim, a grande funcionalidade do ClickUp é deixar o trabalho visível, seja para alguém da empresa, seja para alguém da empresa do cliente, da empresa do BPO financeiro, ou para a empresa do cliente. Ao mesmo tempo que aí a Mariana comentou e a Isis escreveu, de deixar os vídeos gravados, para que as pessoas saibam as tarefas que elas têm que executar. E dentro do ClickUp, eu acho que você tem o melhor dos mundos, porque lá dentro você consegue ter o quê? Você consegue... E aí, de novo, tem outras ferramentas que provavelmente façam algo muito similar ao que o ClickUp faça, tá? Eu estou falando dele porque eu já uso ele e eu gosto dele. Mas lá você tem todas as tarefas que precisam ser feitas, quem precisa fazer, quando precisa ser feito. Você consegue deixar em cada tarefa um link direto do vídeo que você gravou explicando como executar aquela tarefa, etc, etc, etc. Claro que aprender todas essas ferramentas dá trabalho. É igual aprender o Excel. O Excel é uma tela em branco. Você pode usar o básico, o intermediário, o avançado, e você vai conseguir fazer coisas dependendo do seu nível de conhecimento lá dentro. Então, o que a gente fez foi tentar estabelecer um processo que a gente acredita, vamos estabelecer um processo que aí a gente pode usar tanto para cliente final quanto para outros BPOs que às vezes querem aliviar a carga de trabalho e fazer um processo mais automático. Porque, no fundo, é isso, é produtividade. E assim, às vezes a pessoa fala, eu não quero ter 100 clientes. O nosso objetivo não é fazer com que o BPO queira ter 100 clientes, que ele queira ter 500 clientes. Isso aí ele pode ter independente de qualquer coisa. É a gente dar a possibilidade de, se essa pessoa quiser tentar chegar a 500 clientes, que ela consiga chegar no mesmo processo que ela tem com um cliente ou com 500. Porque aí ela vai escolher qual que é o tamanho que eu quero ter como empresa. Eu quero ter 50 clientes, vou ter uma vida confortável, vou ter ali, talvez meus 4, 5 operadores, vou ter 2 operadores. Ela vai definir o tamanho da empresa dela. Claro, tudo tem um limite. Aí a próxima etapa é
Qual que é o limite? Talvez no nosso processo, talvez seja um operador para 20 clientes, talvez não importa o tamanho do cliente, a gente não sabe ainda porque é uma coisa que a gente está validando, que a gente está começando agora. A gente não tem como responder certas coisas. Mas, com certeza, a gente tem um processo que eu acredito ser bom, não é perfeito, nada é perfeito, nenhum sistema é perfeito, nenhum processo é perfeito. Mas hoje a gente criou algo que a gente acredita que é bom o suficiente. Claro, tem um custo, etc. Enfim, de novo, depois eu passo o link aqui e quem quiser conversar com o Guto melhor, conversa. Que é o quê? Essa parte do contas a receber e também do contas a pagar. Então, também tem o contas a pagar, que também é sempre link. A pessoa quer que a gente pague alguma coisa, basicamente é link. Ela vai lá e preenche o link. Primeiro, mas esse cara vai pagar o aluguel todo mês, ele tem que preencher o link do aluguel todo mês? Não. Coisas que são recorrentes, a pessoa preenche uma primeira vez, é como se ela criasse uma parametrização. E aí, todo mês, se ela escolher que o pagamento é mensal, obviamente, todo mês vai ter uma tarefinha para alguém do lado do cliente, lá com escrito, por exemplo, aluguel. Não é isso, mas vamos supor, está escrito lá, aluguel. E vai ter um link naquela tarefa. Quando a pessoa clicar naquele link da tarefa, já vai abrir o formulário todo preenchido, com exceção do campo valor. Porque tem coisa que é recorrente que muda o valor todos os meses. A energia elétrica muda, não sei o que pode mudar. Às vezes até o salário, entre aspas, de um colaborador pode mudar. Aquele mês ele teve uma bonificação, aquele mês ele teve um desconto, que é diferente do que foi pago para ele no mês anterior. Então, nosso foco nisso tudo é organizar, porque antes de você fazer qualquer avó automatizada, primeiro é ter um processo, é organizar a casa. E aí cada um vai organizar do jeito que bem entender. Tem gente que vai continuar usando o WhatsApp, tem gente que vai continuar usando e-mail, que já aprendeu a se organizar com essas formas de comunicação. Coisa que eu não consegui aprender como fazer, de um jeito que eu achasse viável. E aí estabeleceu um processo e vai automatizar esse processo. Qual que é o lado bom e qual que é o lado ruim? O lado bom se o cliente se encaixar no processo, o processo é quase que 100% automático. Por quê? Cadastra dentro do RP, faz agendamento no banco, que hoje é o grande problema, você tem que pegar, que é o maior do meu ponto de vista. Você tem que cadastrar dentro do sistema e depois você tem que cadastrar dentro do banco. Você está usando quase que, não está usando o dobro do tempo, mas você está gastando um tempo que é improdutivo. Você poderia estar com um cliente a mais, fazendo algo a mais para ele, porque tudo tem um custo de oportunidade. Então, meu processo, mesmo quando era manual, eu já nunca quis trabalhar com e-mail ou WhatsApp. Porque acontece o problema também que o Armando falou. Por mais que você tenha um grupo de WhatsApp com aquele cliente, aí as pessoas começam a se mandar mensagem no particular e você não vê. E você começa a não saber o que está acontecendo na empresa. Claro, você está treinando as pessoas, etc, etc, mas quanto mais complexo for... então, por que a gente só vai usar o OME? Porque eu acho que o custo de ensinar as pessoas a trabalharem mais de um sistema é muito alto. Porque é isso, aí entre uma pessoa nova, você tem que ensinar. Se você usa o OME, Conta Azul, NI e outros, a pessoa vai ter que aprender os 3. Então, ela vai levar 3 vezes mais tempo para aprender um RP do que quando você só tem um, de novo. A manutenção da operação ela é muito importante. Eu acho que é algo no começo que as pessoas acabam... Eu não vou falar negligenciando. Elas não têm a percepção que aquilo pode impactá-las de alguma forma no futuro. E você trabalhar com 3 bancos, 4 bancos, 5 bancos diferentes. E aí vale falar o que a gente falou lá no começo. A gente é uma empresa. Por mais que às vezes nós sejamos uma empresa de uma pessoa só, você não deixa de ser uma empresa, você tem que se portar como uma empresa. Porque senão acontece aquilo que o cliente vai querer pedir o que ele quiser, quando ele quiser, e você fizer quando ele quiser, tudo o que ele quiser, ele vai entender que ele tem alguém à disposição dele sempre, ele vai entender que ele tem um funcionário e não é uma empresa com quem ele está lidando. Então, a gente tentou trazer um processo muito bem definido, mas que acontecem coisas que acontecem com vocês, que acontece comigo também, que acontece com todo mundo.
cliente querer pedir coisa de última hora. Então, a vantagem do modelo, que eu acredito, é justamente essa. Se você quer de última hora, a gente faz, só você preencher o formulário. Entendeu? Você preenche o formulário e você abstrai um pouco, que eu acho que é uma coisa que, assim, eu tive cliente muito pequenininho, assim, com 1 ou 2 pessoas dentro da empresa. Se você dá um e-mail para aquela pessoa, a pessoa se assusta. Porque é muita funcionalidade lá dentro. É muita funcionalidade. E por mais que o Conta Azul seja, do meu ponto de vista, muito mais fácil de se aprender, a gente está falando com pessoas que são, entre aspas, avessas à tecnologia, de alguma forma, ou qualquer coisa parecida, elas já vão ficar assustadas, elas não vão saber fazer. Então, eu acho que ter links foi a forma que a gente encontrou de abstrair. Então, a pessoa, no fundo, o cliente, ele não precisa nem saber que tem um nome por trás. Ele simplesmente tem uns relatórios lá, que aí, putz, usa controladora 4.0, usa no Conte, usa quem já faz isso. É uma coisa a menos para você se preocupar. Claro, qual que é o benefício? Você tem tudo automático. Qual que é a parte ruim? Não é customizável. Então, você tem que tentar achar clientes que se encaixam no teu método. É igual, o que é um nicho? Tem gente que vai nichar por área. Ah, eu só atendo advogado. Ah, eu só atendo área de construção. Ah, eu só atendo clínica médica. A gente preferiu nichar de outro jeito. É por processo. Então, assim, se você faz venda de tal forma, encaixa ou não encaixa no nosso processo. Então, o nosso nicho é por processo e não por área, por setor, enfim, por o que quiser chamar. Eu vou mandar aqui no grupo. Não tem nada demais aqui, mas... Assim, tudo que eu expliquei aqui está muito melhor do que lá, porque eles são 5 páginas para visualizar, etc., uma ideia, mas aqui a gente acabou explicando. Mas a ideia é automatizar o processo de cabo a rabo. Justamente porque, cara, assim, o Guto, assim, todo mundo que está aqui que faz o dia a dia, sabe que é muito difícil você tem que fazer o onboarding, você tem que fazer o contrato, você tem que falar com o cliente, aí você tem que cuidar da operação, aí você tem que fazer os relatórios. Cara, dentro de uma empresa grande, gente, isso daqui, para quem nunca trabalhou numa empresa grande, cara, tem muitas pessoas fazendo isso dentro de uma empresa grande. São muitas pessoas fazendo isso dentro de uma empresa grande. E são pessoas ali que um analista sênior, ele vai ganhar os seus 10 mil reais, 10, 12 mil reais, para fazer uma coisa específica. Vai ser o cara que só faz o relatório. Ele não faz mais nada, ele só faz o relatório. Então, assim, é difícil oferecer tudo para o cliente que um financeiro de uma empresa grande teria, com o tamanho que a gente tem. Tem que ter um tamanho, tem que ser maior. E como é que faz para ser maior? O processo não pode ser tão moroso, ele não pode ser tão lento. Tem que ser algo automático, para justamente gastar tempo onde eu acho que aí agrega valor. Que é sentar com o cliente ali uma vez por mês, mostrar os números para ele, fazer uma reunião, deixar igual, acho que foi não sei se foi a Isis que falou, ele quer desabafar, ele quer falar da vida dele, ele quer contar a experiência de estar na empresa, é uma consultoria, né? Psicólogo, você é tudo ao mesmo tempo, cliente. Então, isso ele vê muito valor. Então, para você conseguir fazer isso, de uma forma que você não vai falar para ele, olha, sinto muito que a empresa está morrendo, mas eu preciso ir porque eu tenho outro cliente agora, senão não dá tempo de eu fazer o agendamento no banco. É justamente assim, como que eu evito esse tipo de coisa, sabe? Porque não dá para fazer tudo. Imagina a gente, no fundo, cara, o trabalho que a Controladoria 4.0 faz, que um no Conte faz, que eu não conheço, mas eu sei que tem pessoas que falam super bem no Conte, é difícil para caramba. É por isso que o cara faz, entre aspas, né? Parece. Assim, não me entendo que é pouca coisa. É muita coisa que eles fazem. Para quem já entende minimamente de como desenvolver algo daquilo, é muita coisa que eles fazem. Então, quando eu falo só isso, é porque eles fazem, pensando no financeiro como um todo, é a última parte do processo, que é montar o relatório para você mostrar para o cliente tomar uma decisão melhor para a empresa dele. Já é difícil para caramba. Então, querer fazer tudo. É inviável. É inviável mesmo, que é muito cansativo. Você acha que eu tinha falado muito, né?
Acho que eu bati o recorde. Tá Bateu o meu recorde, eu não queria falar nada. Tá mudo. Só rindo aqui, Breno. É doloroso. Assim, tudo que as pessoas que estão no começo estão falando, Rindo para não chorar. eu já fiz. Eu falei assim, eu quero... Porque assim, no começo, eu acho válido ouvir as outras pessoas, mas eu comentei isso hoje no começo do dia. Tem gente que não vai... Pô, o Edu está aqui ainda, o Eduardo, ele não gosta de trabalhar com DDA. O Edu aí, eu já gosto. A gente falou isso faz, não sei, faz uns 2, 3 cafés, Edu, eu não lembro quando foi. Eu faço questão de trabalhar com DDA. Então, assim, qual que é o melhor banco? Para mim vai ser um, para ele vai ser outro. Então, como é que eu quis testar no começo? Putz, eu peguei cliente no Itaú, eu peguei cliente no Bradesco, eu peguei cliente no Santander. Aí eu tive o, assim, óbvio, né? Aí, com o Banco do Brasil, Caixa, eu não peguei, porque assim, eu já nem quis pegar, né? Porque não dá para você testar todos. Assim, é inviável. Você não tem como testar todas as opções que existem, todos os bancos que existem, todos os sistemas. Não tem como fazer. Vai demorar muito tempo. Então, eu falei, deixa eu testar esses bancos aqui. Sinceramente falando, do jeito que eu gosto de trabalhar, o que eu melhor gostei, o que eu mais gostei foi o Bradesco. O que eu mais gostei de trabalhar entre Santander e Bradesco e tal foi o Bradesco. Com certeza, se a gente falar com pessoas, elas vão falar dos 3, é o pior que elas já trabalharam. Com certeza vai ter isso. Então, assim, quando as pessoas perguntam qual que é o melhor, é muito difícil responder isso, porque você tem que ver qual que é o processo que você quer usar dentro da tua empresa. E esse processo aqui tem que estar alinhado com a estratégia. Se eu quiser atender empresas que faturam 1 milhão para cima, talvez eu tenha que ter um tipo de processo. Se eu quiser ter empresas que vão ter um ticket ali de um faturamento de 10 mil por mês, talvez eu tenha que ter outros processos. O serviço que eu vou fazer para cada um deles também provavelmente será diferente. Em um você já talvez cobre mais e consiga customizar. No outro já é muito difícil customizar. E vai gastar muito tempo e não compensa o que você recebe. Então, depende muito. Não tem o melhor jeito, não tem. Tem a tua estratégia e o teu processo. Mas no começo é testar. Você tem que ter lá, dar, cara, vou testar um sistema, vou testar outro. Eu acho que assim, 3 é um tamanho bom para você testar. Então, assim, eu testei só o Conta Azul e o OMIE. Depois de 3, porque no começo eu falei com o Nibo, eu falei com o VHSys, qual que é o céu do Brasil? QuickBooks. Eu vi todos esses no começo. E eu já fiz o primeiro filtro. É que nem uma entrevista de emprego. Você vai receber 1000 currículos. Puta, se você conseguir entrevistar os 1000, você não trabalha mais. O seu trabalho é vir entrevistar as pessoas. Então, você tem que fazer algum filtro de alguma forma. Então, no começo, o meu filtro foi conversando. Eu sabia o que eu queria que o sistema tivesse. Falei, se esse sistema não calcula o custo da mercadoria vendida, ele não me mostra isso dentro do DRE, eu não quero ter esse sistema. Esse foi um corte para mim. E esse foi um dos motivos, se eu não me engano, de eu não ter tentado nem ter usado o Nibo, porque ele não oferecia isso. E para mim, isso é uma nota de corte. Fala assim, se a pessoa tem isso, não, eu não vou nem entrevistar. Foi a mesma coisa. E aí, os 2 finalistas foram Conta Azul e OMIE. Falei, vou testar ambos. Depois de 3 anos com ambos, hoje eu prefiro usar o OMIE, porque o OMIE permite que eu automatize todo o processo, que é uma estratégia da empresa. Talvez tem pessoas que vão falar, não, eu prefiro o Conta Azul. O Marco. Marco Sincerão está presente também. Ele é fã do Conta Azul. E ok, porque a estratégia dele, o Conta Azul, casa com a estratégia dele. Mas não casa com a minha. O OMIE casa com a minha estratégia. Mas eu tive que testar os sistemas. Eu sei tudo que eles podem fazer? Não, com certeza não. Eu não sou especialista nos sistemas. Com certeza, talvez alguém do OMIE, alguém do Conta Azul vai conseguir responder coisas que eu não consiga. Mas eu acho que eu conheço eles bem o suficiente para ter tomado a minha decisão de escolher um. Qual banco que a gente usa hoje? É o Linker, porque a gente acha que o Linker é o que melhor oferece aquilo que a gente acredita para o nosso processo, dada a nossa estratégia. Falei bastante. Você quebrou o recorde de falar e eu quebrou o recorde de ficar calado. Verdade. Eu tô mudo. Oi, vamos marcar esse encontro aí do Café em São Paulo.
Vamos marcar. Acho que... Vamos até pedir um patrocínio para o Montezuma, hein? Já temos até um local para marcar esse encontro aí. Bora, gente. Bora agitar. Bora que ia ser legal mesmo. Bom, se alguém ficou com alguma dúvida, sinto muito, o tempo acabou. Não, pode perguntar aí, gente. Mas se não, fala aí do grupo depois, alguma coisa, quem quiser conhecer melhor. Quem precisar de ajuda também, de novo, a gente está ali porque a gente quer oferecer alguma coisa que a gente realmente acha que ajuda. Mas, de novo, eu acho que assim, falando só mais um negocinho, muitas vezes você não precisa deixar de usar um e-mail, mas tem sistema hoje que quando você recebe um e-mail, ele cria uma tarefa para você. Então, você compartilha um e-mail com o cliente, que quando ele manda o e-mail, aquele e-mail vira uma tarefa dentro de um sistema. O Pipefy tem isso, o ClickUp tem isso, provavelmente outros também tenham isso. Então, muitas vezes você fala, não, meu cliente já está acostumado a enviar por e-mail. Putz, legal, mas às vezes o meu grande ponto é como a gente deixa o trabalho visível. Eu sou fissurado por isso. Eu acho que quando você vai ter uma empresa que você quiser ter 10, 50 pessoas trabalhando, o trabalho tem que ser visível. Se o trabalho não for visível, você não consegue fazer a gestão, você não consegue entender o que está acontecendo. Se você tiver que falar com todo mundo da empresa para entender o que está acontecendo, um Itaú da vida nunca ia existir com 100 mil colaboradores. Um McDonald's, ele nunca ia existir. Claro, não estou falando que isso não é importante falar com as pessoas. É muito importante falar com as pessoas. Mas você não dá conta de falar com todas as pessoas da empresa. Se o Itaú tem 100 mil pessoas, se o CEO do Itaú fosse falar com cada uma das pessoas, a gente tem 365 dias no ano, se ele trabalhar sábado e domingo, gente. Ele não vai conseguir falar com todo mundo, mas nem se ele quisesse. Nem se ele quisesse, ele consegue falar com todo mundo. Então, é como a gente deixa o trabalho visível dentro de um escritório. Eu acho isso muito, muito importante. Muito. Eu acho fundamental para o trabalho fluir bem, para os processos andarem. Você vê, isso aqui está parado há 2 dias. Por quê? O nosso processo, isso aqui tem que estar pronto em 1 dia. E um filtro, às vezes, você faz isso. Entendeu? Coisa que no e-mail, como é que você sabe aquilo que já foi usado não foi? Claro, tem forma de você até fazer isso dentro do e-mail. Mas acho que visualmente não é tão bom quanto que essas ferramentas conseguem fazer. É isso, preciso ir, gente. Confesso que eu também, e queria agradecer a todos, agradecer principalmente ao Breno. Estamos à disposição. A ideia aqui é fazer com que a gente cresça. E não deixem de marcar, por favor, tirem uma fotinha aqui. A capa de vocês são muito legais, muito bonitas, né? As fotos aqui estão muito bem colocadas. Tira uma fotinha, marca lá no Instagram, dá um oi, né? Nós estamos carentes ali dentro do Instagram, dentro do YouTube. Não deixem de marcar. Mas agradecer a presença de todos vocês. Eu acredito que hoje o café foi riquíssimo, ajudou muito. A gente pode criar dinâmica aí para o próximo encontro. Olha o pessoal abrindo a câmera, que legal. Muito bacana. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente vai caminhando aqui. Qualquer coisa, podem me chamar no WhatsApp. Ao contrário do que vocês fazem com seus clientes, tá? Vocês podem me mandar mensagem meia-noite, audiobooks, podcasts. Podem perguntar o que quiser. O Júnior sabe. Aqui é qualquer momento aqui, no que a gente puder ajudar, o grupo também. Então, podem contar conosco. Principalmente comigo aqui. Se vocês precisarem de algo, eu vou estar à disposição. Perfeito? A gente vai se falando. Então, é isso. Alguém quer dar um tchau? Ficaremos para a próxima segunda-feira. Teremos uma psicóloga falando no Café com Especialista sobre mentalidade de negócios. Então, se você tem alguma trava, alguma dificuldade e quer saber de uma especialista que só lida com empresários para eles destravarem, segunda-feira, 14h, venham participar do Café com Especialista. Maravilha, Tamires. Obrigado para os que participaram a primeira vez. Eu acho que é isso.